Olá pessoal, chegamos enfim ao último vídeo dessa sequência formativa sobre a Santa Missa. No vídeo passado nós vimos que os fiéis se dirigiam em procissão para receber o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que os fiéis deveriam se dirigir em direção ao corpo de Cristo, deveriam se dirigir com o espírito de oração, com uma devoção interior, de fato se preparando interiormente. Mas essa devoção interior, ela deveria ser acompanhada de devoção exterior, de gestos concretos, de gestos corporais, de tal modo que ao receber Jesus, ou deveriam receber de joelhos, em adoração, ou se decidissem por receber de pé, ao menos fizessem uma reverência antes de recebê-lo. E aí então, com o espírito contrito, um espírito de oração, receberiam Jesus e voltariam para o seu lugar. Quando voltasse para o seu lugar, não há uma obrigatoriedade, uma posição corporal nesse momento, se sentado, ou se de pé, ou se de joelhos, mas a posição de joelhos é uma posição muito digna e é uma posição que, de fato, ajuda para que nós nos coloquemos, de fato, em adoração, naquele momento em que nós recebemos o próprio Cristo. O sacerdote, depois que distribuiu a comunhão aos fiéis, o sacerdote volta para a cadeira sacerdotal. E aí, nesse instante, nesse momento, os documentos da igreja dizem que é possível que se cante um salmo ou um canto de louvor, contudo, é indicado, é aconselhável que se guarde após a comunhão um silêncio sagrado. Isso muitas vezes é negligenciado. Muitas vezes as pessoas comungam e não têm essa oportunidade de se colocar na presença de Jesus em silêncio. Silêncio exterior e silêncio interior também, em adoração, na presença de Cristo. Veja o que diz a instrução geral do missal romano. Também se deve guardar nos momentos próprios o silêncio sagrado como parte da celebração. Depois da comunhão, o silêncio favorece a oração interior de louvor e ação de graças. Então veja, o silêncio ele favorece a oração interior de louvor e ação de graças. De fato, o silêncio ele nos permite entrarmos na profundidade do mistério. Estarmos em silêncio, permitindo que o próprio Cristo entre em nós, concentrados naquilo que está acontecendo no grande mistério, que é Cristo entrando em comunhão com o nosso corpo, com a nossa alma. Então, esse momento a gente precisa ter muita atenção, porque muitas vezes os grupos de canto começam a cantar músicas agitadas, etc. E as pessoas às vezes se dispersam, querem acompanhar o folheto de canto, querem acompanhar a música e terminam se esquecendo do principal, do Cristo que acabaram de receber. Veja, estamos aqui no momento de ação de graças. O momento de ação de graças é um momento de grande adoração. Muitas vezes as pessoas gostam de ir para momentos de adoração fora da Santa Missa e gostam de adorar Jesus, etc., mas às vezes não gostam de ir à missa. Mas veja, aquele momento de adoração fora da missa, Jesus está fora de nós, em corpo e sangue, alma e divindade. Quando nós comungamos, Jesus agora está dentro de nós. É muito maior do que nós estarmos apenas olhando Jesus por fora. Jesus está dentro de nós. Devemos então adorá-lo com todo o nosso ser, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nós não podemos nos dispersar nesse momento. E se por acaso nos dispersarmos, porque a nossa humanidade às vezes é fraca e nos leva a nos dispersar, devemos rapidamente voltar e ter a presença de perceber que Jesus está em nós. Nós não podemos abandonar Cristo dentro de nós. Muitas vezes, muitos comungam e abandonam Cristo dentro de si, esquecem que Cristo está dentro de si, começam a se dispersar, a prestar atenção em outras coisas, acompanhar a música, enfim, e esquecem, não adoram. Olha o que aconteceu certa vez e que Santa Faustina relatou. Ela contou certa vez que no mosteiro em que ela estava existiam, parece que eram 6 ou 7 freiras, enfim. E aí um sacerdote foi celebrar a missa lá e ele levou a quantidade de hóstias necessárias para celebrar a missa. E daí, quando ele foi distribuir a comunhão, ele sem querer, sem perceber, distribuiu 2 hóstias para a irmã Faustina, de tal modo que se a irmã Faustina comungou 2 hóstias, alguma freira ficou sem receber Jesus na Eucaristia. E aí Jesus falou com a irmã Faustina, porque Jesus falava com a irmã Faustina, Jesus falou com a irmã Faustina, dizendo que de propósito ele não havia entrado no coração daquela outra freira, porque ele tinha nojo de entrar ali, porque quando entrava, ela não o adorava. Olha que palavra dura, porque às vezes é preciso dureza para que de fato as pessoas entendam a gravidade daquela coisa. Então Jesus falou que tinha nojo de ali entrar, porque quando entrava ela não o adorava. Então veja,
é muito importante que nós, ao recebermos Jesus, nós o adoremos. Adorar é reconhecer que Ele tudo pode, que Ele tudo sabe, que Ele ali está presente, e Ele está presente onde quer que Ele queira, porque Ele é onipresente. Então veja, é se colocar humildemente diante da presença do Deus Todo-Poderoso e pedir: Senhor, eu sei que Tu és o meu Deus. Vem sobre mim agora. Me ajuda a me colocar em Tua presença. Age em mim. Me ensina a Te amar. Me ajuda a Te amar. Não precisa nem falar tanta coisa. A oração, na verdade, não consiste muito em falar muitas coisas, mas consiste em amar muito. Santa Teresinha, por exemplo, quando recebia Jesus na Eucaristia, Santa Teresinha imaginava que o coração dela, que a alma dela era como se fosse um terreno cheio de entulhos, e aí ela pedia para que Jesus ajudasse ela a tirar os entulhos, e ela chamava os anjos, os santos, a Virgem Maria, para estar ali ao redor de Jesus e adorá-lo, estar em sua presença. Então, às vezes, não é preciso nem falar tanta coisa. Se você quiser, você fala com Jesus, lógico, você agradece pela graça de poder estar ali em sua presença. Você pode oferecer a sua vida, oferecer suas necessidades, mas não esqueça de adorar, de reconhecer que Ele é Deus, de se colocar em sua presença, ainda que em silêncio, e se abandonar na presença de Deus, se abandonar diante dEle, reconhecendo que Ele é o teu Deus, e que Ele é o teu Senhor, e que você depende dEle, e que você quer amá-lo. São Francisco de Sales, ele dizia o seguinte: duas espécies de pessoas devem comungar com frequência: os perfeitos para se conservarem na perfeição, e os imperfeitos para chegarem à perfeição. E aí, Santo Afonso de Ligório diz o seguinte, que para comungar frequentemente, é preciso ao menos ter um grande desejo de fazer-se santo e crescer no amor a Jesus Cristo. Então, para comungar com frequência, é preciso que se tenha um grande desejo de ser santo e de crescer no amor a Jesus Cristo. E Santa Matilde, ela ainda diz o seguinte: quando você for comungar, deseje todo aquele amor que jamais um coração teve para comigo. Ela, na verdade, ela fala isso porque ela sentiu que Jesus estava falando isso para ela. Repetindo, quando você for comungar, deseje todo aquele amor que jamais um coração teve para comigo, e eu receberei esse amor como você gostaria que ele fosse. É o que nos diz o Senhor. Então, olha o que Santa Matilde diz, que ela sentia que Jesus dizia a ela: quando você me comungar, quando você me receber, deseje me amar com todo o amor que nenhuma criatura conseguiu, que jamais alguém conseguiu me amar. Deseje esse amor imenso. E eu receberei esse amor eu receberei o amor com que você gostaria de me amar. Ou seja, Jesus ali não vai receber o meu amor cheio de defeitos, o meu amor cheio de falhas. Ele vai receber o meu desejo de amá-lo com perfeição. Jesus, ele vai se alegrar com o meu desejo de desejar, de querer amá-lo com grandeza e profundidade. Então, é preciso que a gente se coloque na presença de Jesus, querendo amá-lo, querendo de fato ser santo. Senhor, me ajuda a ser santo. Senhor, me ajuda a crescer em amor a Ti. E se colocar ali na presença do Senhor, sem muitas palavras. E esse momento de silêncio sagrado, esse silêncio exterior, ele vai nos ajudar a ter esse momento de oração e de intimidade com o próprio Cristo. Depois desse momento de ação de graças, desse momento de grande intimidade, de grande comunhão do próprio Cristo conosco, porque esse é a maior forma de intimidade de Cristo conosco, é através da comunhão, porque ali estamos recebendo dentro de nós o corpo, sangue, alma e divindade. Então, depois desse grande momento, o sacerdote, então, vai se levantar e vai falar: oremos. E aí, ele faz uma oração, existem várias opções, e uma delas seria o seguinte: possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos, por Cristo Senhor nosso. Lembrem que não se inclina a cabeça quando se fala por Cristo Senhor nosso. Eu tenho visto muito ainda nas missas, mesmo apesar de eu ter falado várias vezes aqui nos vídeos, que as pessoas inclinam a cabeça na frase por Cristo Senhor nosso. Não precisa, é só quando falar o nome de Jesus, de Maria, do Santo do Dia, ou referência à Santíssima Trindade. Mas enfim, veja o que o sacerdote pediu aqui: para que sejamos transformados naquele que agora recebemos. Possamos, ó Deus, ser transformados naquele que agora recebemos. Ou seja,
Depois que nós comungamos, o sacerdote ainda suplica a Deus que nos ajude a sermos transformados naquele que recebemos. Que o próprio Cristo nos transforme nele mesmo. Então é isso que o sacerdote pede. Porque nós precisamos ser outros Cristos, outro Cristo. Nós precisamos ser um Cristo neste mundo. Nós precisamos que Cristo age em nós, a ponto de que nós possamos dizer, já não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim. E então nós possamos agir segundo a vontade do próprio Deus, no meio desse mundo. E aí, depois desse momento, dessa oração, haverá, se necessário, terá, se necessário, breves comunicações, breves avisos. Agora, isso é o que diz o documento da igreja, breves comunicações, breves. Infelizmente, não é o que acontece nas missas. Às vezes os avisos, as comunicações são muito longas e isso é desnecessário. Então, tem que ser breves comunicações, se necessário. O documento da igreja, Redemptione Sacramento, diz o seguinte: quando se considera a necessidade de que instruções ou testemunhos sobre a vida cristã sejam expostos por um leigo aos fiéis congregados na igreja, sempre é preferível que isto se faça fora da celebração da missa. A não ser causa grave, sem dúvida, está permitido dar este tipo de instruções ou testemunhos depois que o sacerdote pronuncia a oração depois da comunhão, mas que isso não se torne um costume. Ou seja, às vezes a gente vê na missa que acabou esse momento dessa oração pós-comunhão, aí chega alguém, vai dar um testemunho de sua vida, ou vem falar alguma mensagem, ou vem fazer alguma partilha. Esse não é o momento adequado, a não ser que haja uma razão realmente grave. Mas não é o momento necessário. É bom que isso se faça depois da bênção final, depois que a missa terminou, aí, de fato, é mais adequado que isso seja feito. Mas nesse momento da missa, não, porque a missa não terminou. A missa só termina com a bênção final. Então, não é um momento aqui de se ficar delongando, de chegar um fiel e, de repente, ficar partilhando alguma coisa, ou, de repente, sei lá, vamos fazer alguma homenagem a alguém que fez aniversário, etc. Não é um momento adequado aqui. Não é um momento adequado, estamos ainda dentro da missa. A missa tem o seu rito, precisa ser obedecido, não pode haver muita dispersão, não pode haver dispersão. E, enfim, depois, então, desse momento das breves comunicações, o sacerdote vai finalizar a Santa Missa dizendo assim: o Senhor esteja convosco, e nós respondemos, Ele está no meio de nós. Não sei se vocês estão lembrados, mas a Santa Missa, depois do sinal da cruz, iniciou com uma saudação do sacerdote, e uma das opções era: o Senhor esteja convosco. Porque, de fato, Cristo estava no meio de nós, de uma maneira, e agora Cristo está no meio de nós, dentro de nós. O Senhor esteja convosco. E nós respondemos, Ele está no meio de nós. E aí, nós devemos nos inclinar levemente para receber a bênção sacerdotal. Atualmente, nós recebemos essa bênção de pé, porque nós estamos nos preparando para o envio que nós iremos receber, estamos de prontidão, mas devemos inclinar a nossa cabeça para receber essa bênção. E aí, o sacerdote, ele faz o nosso envio. Existem várias opções. Ele pode dizer, por exemplo, ide em paz e que o Senhor os acompanhe. Ou ele pode dizer, por exemplo, glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. E nós respondemos, graças a Deus. Veja, glorificai o Senhor com vossas vidas, ide em paz. O nome Santa Missa tem a gente também chama a missa de missa, porque missa em latim significa missão, significa envio. E uma dessas frases de envio, a gente viu agora, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, uma dessas frases de envio em latim vai utilizar o nome missa, que significa envio, porque de fato nós, primeiro, recebemos aquele que já nos foi enviado, que é o próprio Cristo, e agora nós somos enviados junto com o próprio Cristo para agir junto com Cristo neste mundo. Então nós somos enviados, e missa significa missão, envio, e por isso, nesse momento da missa, nós somos, de fato, uma vez que recebemos Cristo, enviados para ir ao mundo, para que cumpramos a vontade de Deus no nosso cotidiano. Então nós, nesse momento, a missa termina, mas na verdade a nossa missão começa. Ou seja, alimentados do próprio Cristo, nós saímos agora pelo mundo, nós vamos para os nossos afazeres, nós vamos para a nossa casa e nós vamos ser cristãos no meio deste mundo. Nós vamos ser, lembrando que ser cristão faz parte da nossa identidade. Nós não podemos ser cristãos dentro da igreja e fora da igreja dizermos, não, nós estamos no estado laico, ou
Não, eu não posso agir assim, com esse pensamento cristão, para não ofender ninguém. Não existe isso. Ou você é cristão, ou você não é. Temos que ter coerência. Temos que ser cristãos. Nós recebemos Cristo e fomos agora enviados. E nesse mundo nós precisamos ter a autenticidade do verdadeiro cristão, que é capaz de dar a sua vida pelo amado, ou seja, pelo próprio Cristo. Então é isso. A missa nos envia para sermos um outro Cristo neste mundo, para agirmos segundo a vontade de Deus e para sermos testemunhas fiéis da sua vida, da sua vida e da sua vontade. Então, quando participarmos da missa, sabemos que temos que ser coerentes. Temos que ser coerentes no mundo, temos que ser coerentes no nosso dia a dia e saber que é no nosso dever de cada dia que nós conseguimos ser santos e que nós podemos amar a Deus com toda a nossa vida. Espero que vocês tenham gostado. Nós terminamos agora essa sequência formativa. Espero que vocês tenham acompanhado todos os vídeos. Eles ficarão no canal do YouTube para que vocês possam rever quantas vezes desejarem e para que possam enviar ainda para as pessoas que ainda não puderam assistir. Espero que vocês tenham gostado e nós nos encontramos em uma outra oportunidade. Deus abençoe.